noite a todos. Estamos aqui iniciando o nosso estudo de hoje. E lembrando da proposta desse mês, é a proposta de estar falando, né, sobre esse simbolismo da morte e renascimento. E hoje é o nosso segundo encontro. Para a gente começar, eu vou trazer aqui uma reflexão. E em cima dessa reflexão, a gente vai desenvolver o nosso estudo de hoje. Então, nós temos um antigo hábito, está sempre culpando os acontecimentos da nossa vida nas coisas externas. É muito comum a gente, claro, de uma forma muito inconsciente, e aí a proposta, a gente está consciente disso, culpar o outro, esse é o mais próximo, culpar os governantes do país que a gente se encontra, culpar o sistema, ou seja, nós temos um hábito de estar buscando, né, fora, no mundo externo, o porquê de determinados projetos em nossa vida ainda não aconteceram. Quando a gente se propõe na nossa vida fazer o investimento mais importante que eu considero hoje dentro da minha experiência, investimento de você conhecer a ti próprio, conheça-te. Essa é uma frase antiga, é uma frase que eu estou sempre trazendo e repetindo. Então, vocês vão ouvir sempre ele está falando e trazendo essa conheça-te a ti primeiro. Então, culpar o outro pelo que nos acontece é cultivar a ilusão de que não somos nós que atraímos os conflitos e as dificuldades em nossa vida. Então, a gente precisa entender que existe uma lei natural dentro desse sistema que nós nos encontramos. Tudo é dual, ou seja, o universo manifestado, que é esse mundo encarnado que nós nos encontramos, existem leis. Então, e essas leis, elas estão sempre nos influenciando. A primeira lei é a lei da gravidade. Tá? Aí a gente vai falar um pouco sobre, a gente vai trazer a física, né? A física contemporânea, a física clássica tradicional. Essa lei da gravidade, ela nos mantém, né, vamos dizer assim, preso ao chão, ao solo. Essa é a primeira lei. Então, não temos como lutar contra essa lei. A segunda lei, que faz parte desse sistema que nós nos encontramos, desse mundo, né, manifestado, é a lei do campo vibracional do planeta Terra. Existe um campo, né? Esse campo é conhecido como campo magnético. Então, se vocês hoje aqui, se a gente hoje aqui está dentro desse universo de se ver, de se ouvir, é justamente por causa desse campo magnético, né? E esse magnetismo, ele vai influenciar estações, né? O excesso de luz
pouca luz, ele vai influenciar as marés. Esse campo magnético é o que orienta, né, os pássaros migratórios. E esse campo magnético da Terra, nós estamos envolvidos nele, ou seja, a nossa glândula pineal é a antena que se conecta com o campo magnético da Terra. Então, hoje, a própria física quântica, né, que é essa física que está trazendo um pouco, na realidade, resgatando essa, essa consciência, né, que vivemos todos conectados como uma grande teia, ela chama esse campo, ela chama esse campo magnético, né, de campo. Existe um campo lá fora que há uma consciência de que todos nós estamos conectados. Tá? Então, dentro das tradições tribais, né, essas culturas já tinham essa noção. Né? Existe até uma frase muito poética, né? Aquilo, aquilo que o homem faz à terra está fazendo ao filho da terra. Ou seja, toda desarmonia e todo desequilíbrio que o homem provoca à terra vai voltar para os filhos da terra. No momento que ele não tem essa conexão. Né? E uma passagem muito bonita que me veio aqui agora, quando um dos encontros, né, de paz entre Estados Unidos e os índios norte-americanos, houve-se, então, um encontro para tentar resolver, né, a questão da guerra, porque já havia no Congresso americano, né, muita reclamação que assim, os filhos, né, das famílias americanas estavam indo para a guerra e muitos não retornavam, né, e já não tinha mais sentido aquela guerra. E a gente, né, acompanhou várias guerras aí que os americanos se envolvem, e não era diferente naquela época. E aí, então, houve uma tentativa de um, de um encontro para se trazer paz. E pelo lado dos índios norte-americanos, índios das planícies, né, então isso é um fato que acontece com os índios da planície, a intenção era os americanos expandir, né, o seu território para esvaziar um pouco as grandes metrópoles, estava incentivando, dando terras, né? E aí, enfim, eles invadem, então, as reservas dos índios. Na época não era reserva, mas era uma terra onde os índios moravam. E a Grande Guerra era justamente você dizimar as tribos que estavam ali para que eles pudessem povoar. Não foi diferente aqui em várias partes do mundo, tá? Então, a forma era escravizar os índios para poder tomar conta das terras. E ali os índios norte-americanos, diferente de outros povos, né, houve ali quase, sei lá, 20, 30 anos de guerra. Então chegou o momento que eles sentaram para conversar sobre essa paz. E há um personagem que ficou muito famoso, né, conhecido tradicionalmente como Touro Sentado. Ele era o representante, a voz de 7, 8 nações tribais naquela época. Então ele era o representante, ele era a voz que iria sentar ali com eles para negociar. E a proposta do presidente dos Estados Unidos era perguntar a esse chefe, sentado, um valor, né, em dinheiro por todo aquele território. Imagina que alguém vai chegar ali para um cacique juruna aqui no Brasil e perguntar, cara, quanto você quer pela Amazonas? Me fala aí, qual é o valor? É algo desse nível, né, meio que surreal. E nesse exato momento, né, esse índio ele se coloca em pé e pede para que o escrivão lá escreva. Então ele pede assim, por favor, escreva aí as minhas palavras e entregue essa carta ao grande chefe da nação do casaco azul. E ele começa de uma forma muito poética, né? Como posso vender o céu e a terra? Como posso vender os búfalos? Como posso vender os pássaros? A água cristalina do rio? Cara, ele faz uma poesia. Essa carta foi uma carta lida na Apple 92. Né?
E ele foi considerado o primeiro grande visionário ecológico. E ele dizia o seguinte: não tem como vender os búfalos, não tem como vender o cervo, não tem como vender cada pássaro. O ar que nós respiramos é precioso para o meu povo, a água que bebemos. A carta é linda, né? Eu tenho essa carta. E ele dizia o seguinte: somos filhos da Mãe Terra, não temos como vender a nossa própria mãe. Mas nós vamos sair, vamos entregar a vocês o que vocês querem, porque essa guerra é uma coisa estúpida e ignorante. Os filhos de vocês morrem, nossos filhos morrem, e a gente não quer perder a nossa próxima geração. Mas eu peço a vocês que cuidem das águas, não poluam a natureza, não mate os animais, não contamine a terra nem o solo, para que os filhos dos meus filhos possam ver aquilo que eu vi. E aí essa carta, então, né, ela é muito mais detalhada do que eu estou aqui fazendo um pequeno resumo. E essa carta chega às mãos do presidente, né, na época, eu não me lembro quem era o presidente nessa época, e ali, então, se cria as reservas indígenas, e nessas reservas, muitas tribos acabaram vindo morrer, porque se envolveu com colonos e a nível, né, assim, de algumas doenças, os índios não tinham ainda, né, a parte da imunidade. Então, ali houve também, né, através das doenças, muitas tribos ali quase que desapareceram. Por que por que eu trouxe isso aqui? Para a gente ter uma noção, né, do que é estados de consciência. E quando a gente tem essa consciência né, de culpar o resultado de nossa vida, isso significa que a gente está totalmente ignorante, ou seja, ignorar alguns conhecimentos e algumas leis. Tá? Eu falei de duas leis imutáveis que nós somos influenciados, e para terminar, a terceira e a quarta é a lei. Existe uma força forte e uma força fraca, ou seja, o positivo e o negativo. E é nesse sentido que eu falo da polaridade. Tá? Então, tudo aqui é dual. Existe sempre o oposto. Se é o positivo, porque é o negativo. Se é o dia, porque é a noite. Se existe, né, a saúde, porque há a doença. Se existe a prosperidade, porque há a falta. E essa é uma lei que nós temos que entender como é que ela está vibrando em nossa vida. E aí a gente vai entrar num assunto falando sobre a lei, né, da polaridade, que algumas linhas de estudo em escolas iniciáticas, eles trazem isso como a lei da atração. Ou seja, é preciso entender que energias mentais que irradiamos são responsáveis por tudo que atraímos. Quando eu formulo essa frase e trago essa frase para vocês, eu estou falando justamente dessa lei. A lei do campo gravitacional, ela é para todos. Não tenho como modificá-la. A lei do campo magnético do planeta é para todos. Não temos o que fazer. A única lei que nós podemos realmente interferir, no bom sentido da palavra, é a lei da polaridade. E aí vai entrar justamente a questão orar e vigiar a cada instante. Eu estou trazendo essa frase até em, em referência a esse final de semana que nós acabamos de passar agora sobre a Semana Santa. O próprio Mestre Jesus traz isso. Ele nos lembra, né? Orar e vigiar a cada instante, porque, né, baseado no teu campo vibracional e a primeira natureza que nós temos que
observar e ter o cuidado de estar ali gerando as melhores vibrações é a natureza mental. Porque tudo começa no campo das ideias. E aí a gente vai entrar num assunto sobre a lei da atração. E eu vou querer desenvolver um pouco mais em relação a tudo isso, para a gente entender como isso funciona no nosso tempo. Então, eu quero falar agora sobre essa lei da atração. Esse é um termo, né, muito usado, somente dentro da física quântica. Então, essa lei da atração ela é baseada em cima dessa lei da polaridade. E essa lei da polaridade nos diz o seguinte: existe uma força forte e existe uma força fraca. A gente vai ouvir muito isso no campo da física. A própria física tradicional, ela fala dessas duas leis, positivo e negativo. Quando a gente vai olhar o nosso veículo humano, vamos falar sobre a natureza humana agora, vamos trazer para esse bate-papo a natureza humana. Olhando ela de uma forma orgânica, bioquímica, há uma ressonância. Tá? E os dois grandes órgãos que produzem essa ressonância é o cérebro, por isso que todos os exames, para a gente ter uma noção como está a saúde mental das pessoas, uma dessas linhas de pensamento é fazer uma avaliação das ondas mentais dessa pessoa. Ou seja, estamos falando, se há uma onda mental, há uma frequência. Tá? E o segundo órgão, mas que produz muito mais ondas eletromagnéticas, influenciado pelo campo magnético da Terra, tá? É o órgão do coração. Algumas pesquisas dizem, tá? Eu não sei assim qual é a comprovação científica, se só é uma comprovação a nível de experiência, eu não sei assim, a nível científico, se já há um estudo, né, mais aprofundado e dentro de uma escola ou de uma instituição que tem um renome, porque assim, quando você vai para esse universo de pesquisa, o que pesa muito é assim, né, o departamento, né, a empresa, isso tudo pesa ali, né? Faz parte ali da matrix deles e eu gosto muito de respeitar isso. Mas se sabe que o coração, o próprio órgão ali, a frequência cardíaca, ela produz não sei quanto acima, né, muito mais potente do que a do cérebro. Tá? E se isso é apenas uma observação dentro de uma pesquisa feita ali sem muito interesse científico, eu não sei. Mas vamos partir desse princípio que a física quântica fala sobre isso. Esses dois órgãos, então, olha só, mente, pineal, conexão, antena, que faz a ligação céu e terra, e tudo começa no mundo das ideias. Então, qual é a primeira natureza? E você aqui repetitivo, vocês vão ouvir muito isso dentro dos meus vídeos. A primeira natureza a ser trabalhada, modulada. Na Índia, tem um mestre Sri Aurobindo que diz que o yoga começa na mente. Eu parto muito desse princípio. Muito obrigado aí, Wagner, pelas imagens. É isso aí, Wagner.
E esses dois órgãos, eles se conectam com o campo magnético da Terra. E aí você vai entender a frase: aquilo que acontece com a Mãe Terra acontece com os filhos da Terra. Por quê? Dentro do campo magnético, nós estamos conectados, como mostra a ilustração dessa foto que aparece aqui agora. E aonde há essa conexão? Aqui. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, o ambiente no qual eu me encontro, criam campos, criam ondas magnéticas. E essas ondas são frequências. No estudo da neurociência, aí eu vou trazer um pouco, né, desse universo da ciência. No estudo da neurociência, se hoje tem uma comprovação que diz assim: é certo que as primeiras programações que são baixadas no nosso inconsciente, ele começa ali desde o útero. Ou seja, ali na placenta, nós vamos estar, então, sendo como um HD que vai baixando toda a história da geração da linhagem do meu pai, junto com a linhagem da minha mãe. A psicanálise chama isso da programação arcaica, as mais antigas. Então, você, né, teve a concepção, começou o desenvolvimento ali no útero, as primeiras programação que chega no nosso cérebro já é formado isso. Sendo que o primeiro órgão a ser desenvolvido é o coração. Tá? Como sabe, né? São os primeiros exames aí, as mamães aí vai lembrar disso, que é escutar como é que está o ritmo, né, do coraçãozinho do bebê. Pô, tá batendo, tá legal. Não se sabe ainda nada sobre a parte cerebral. Então, o primeiro órgão a ser desenvolvido ali é o tum, 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 que é aquela batida que a gente usa muito dentro, né, da jornada xamânica. O grupo que teve aqui ouviu essa batida em algum momento, tá? A primeira infância que vai ali, né, desde do nascimento, concepção em útero, até os 7 anos, a mente ela vai estar em estado de hipnose, dentro do estudo sobre a mente, teta. Teta é imaginação, teta é hipnose. Tá? Vou ser repetitivo aqui. Quando eu entro em estados de meditações profundo, ok? Eu vou estar em estado de teta. Quando estou no estado de teta, que é hipnose, que é o estado de imaginação, se eu estiver ouvindo uma música na frequência 4, não sei o quê, 5, não sei o quê, Paraná, tá? Hoje a gente trabalha muito com frequência Hertz. Vai acontecer no nosso cérebro novas conexões. Uma nova área do cérebro está sendo estimulada. Para a neurociência, isso significa neuroplasticidade, ou seja, eu estou criando aqui teta, 4,7 Hz. Sonhos, hipnose e meditação profunda. Muito obrigado. Está aqui, ó. Delta é o sono profundo. Isso aqui a gente só consegue entrar com aqueles que têm uma boa qualidade de sono. Então, deixa eu só aproveitar essa tabela aqui, tá? Para que você tenha uma boa conexão, essa conexão não é só para a natureza humana, não é só para uma saúde mental, mas sim para uma conexão também com a parte divina, eu tenho que cuidar do meu cérebro.
Porque o cérebro ele é o intermediário entre o céu e a terra. O médium, vamos falar de mediunidade, o médium que tem uma mente muito perturbada, eu falo isso por experiência e de conhecer situações de amigos muito próximos, e a entidade dizia o seguinte: César, seu microfone está mudo. perdoe, voltamos. Então, essa entidade chegou uma vez para mim e falou assim: sabe por que, que o filho ainda precisa da incorporação completa? Porque ele tem uma mente muito poluída. Ele tem uma mente muito agitada, a mente dele não para. A falta de uma disciplina para ter uma mente mais ajustada à qualidade mediúnica dele impede o crescimento mediúnico, então é preciso ainda que haja esse tipo de incorporação, essa manifestação dessa forma. Aí o que foi que eu entendi perguntando a ele? Então, o processo da evolução, de você não precisar estar totalmente inconsciente, parte do princípio mental, e na época, sim. Se você tem uma mente mais limpa, mais equilibrada, uma mente menos poluída, você não há uma necessidade de uma interferência. Você vai ouvir de uma forma clara e vai saber se comunicar e interpretar com as pessoas. Isso foi há muitos anos atrás, tá? E a minha experiência hoje me diz que faz sentido isso para mim. E muitos que trabalham com mediunidade, né, dentro de uma linha mais espírita, quando começaram a praticar meditação e chegar a essa forma aqui, pelo menos de teta, eles me trouxeram um relato que a comunicação, a mediunidade dele com os seus mentores melhorou assim, uma coisa absurda. Olha a importância também da prática, de você ter uma mente bem trabalhada e equilibrada, isso ajuda não só numa saúde mental, mas também ajuda na nossa comunicação com os nossos mentores. Uma vez eu vi Divaldo dizendo, há muitos anos atrás, né, que os seres espirituais, tá, os seres estavam tendo dificuldade de encontrar médiums com frequências mais elevadas para que eles pudessem fazer uma conexão. Olha a importância da gente ter uma mente organizada, organicamente, e ter uma mente numa frequência mais elevada. Isso facilita até a comunicação com os nossos mentores. Então, de volta, uma vez, eu ouvi numa palestra dele, e ele dizendo que ele ouviu isso de várias casas espíritas, que hoje a dificuldade de se encontrar médiums com mentes apropriada, né, com uma conexão melhor, com uma ressonância melhor, para que médios de determinadas frequências pudessem canalizar. Por que há 30, 40, 50 anos atrás era mais fácil você ver um Chico Xavier, você ter vários médios que foram muito conhecidos? A gente não tinha, naquela época, uma intervenção das mídias sociais como a gente tem hoje. Esse é meu ponto de vista. Hoje existe uma poluição tanto visual quanto sonora, 24 horas. Claro que isso vai criar o quê? Uma dificuldade de você ter um médium com uma mente apropriada para canalizar com os médios de frequência mais elevada.
E aí eu quero trazer para vocês, alguns tiveram as experiências, porque sentiu tanta dificuldade após tenda, de estar em lugar com aglomeração, barulho, com determinados tipos de frequência em ambiente, e incomodou. Por que incomodou? Porque você estava numa outra frequência. Então, para que eu tenha uma conexão sem ruído com os meus mentores, aí eu vou colocar dentro do caminho xamânico, eu tenho que ter uma frequência, e essa frequência é baseada em hábitos. Então, quais são os meus hábitos? A prática da meditação diária, todos os dias pela manhã. Eu estou sempre na natureza, eu estou sempre, né, trabalhando com as minhas coisas xamânicas, está fumando meu cachimbo, de estar acendendo, né, vamos dizer aqui, as minhas ervas, fazendo os meus banhos. Hoje, aqui às 6 horas da tarde, fui ali para a natureza, botei o pé no chão, olhei para o oeste, agradeci, olhei para o céu, fiz a minha conexão. Essas práticas são práticas nativas. Isso faz com que a minha conexão, né, com essa frequência xamânica não tenha ruído. Se eu paro de ter esses hábitos, escuto, estou sempre ouvindo música xamânica, estou sempre tocando meu tambor, estou sempre cantando, estou sempre fazendo meu fogo. Ou seja, independente da cerimônia que alguns vieram participar, não naquela intensidade, mas eu tenho práticas e hábitos diários que me conectam. Aí eu tenho símbolos. Olha a importância dos símbolos, né? Vou abrir aqui. Eu tenho aqui atrás de mim, ó, eu tenho um símbolo da tradição nativa. Do outro lado aqui, eu tenho um quadro de uma coruja. O que isso significa? Símbolos, ele tem que nos remeter a alguma coisa. Ok? Se você for ver para uma visão mística e esotérica, hoje a gente entra nos ambientes das pessoas, raramente você vai ver símbolos. Você vai ver um quadro lá de uma paisagem, de um, sei lá, de um prédio ou de um jarro. A pessoa comprou aquilo ali, tá? Para enfeitar a parede. Morreu o sentido do simbolismo, né? Então, tem aqui na minha frente um outro quadro, né? Gratidão gera gratidão. Isso é um simbolismo que vai estar me lembrando há um ensinamento por trás daquilo ali, né? Aqui na minha varanda, eu, né, me presenteei, comprei, né, uma estatueta de madeira de São Francisco. Eu sempre quis ter. Por quê? Porque São Francisco me traz, né, Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz. Então, quando eu olho para ele, eu vou me lembrar do ensinamento. Não é uma adoração. Esse é o sentido dos símbolos. O símbolo aqui do círculo sagrado, né? Que acabou de aparecer aqui. Aqui, Francisco. Não é adorar a imagem, mas o que aquela imagem me remete. É isso que nós temos que entender como simbolismo. Então, está aqui. Ó, esse é um simbolismo que, para mim, tem muito significado cada desenho desse aqui. Quando eu, né, depois de muitos anos dentro do xamanismo, eu construí o simbolismo dentro da minha roda. Está ali. Leste, sul, oeste, norte. Cada símbolo que está ali me representa um ensinamento, me remete a um ensinamento. Isso é o simbolismo. Isso vai criar um padrão vibracional que vai me colocar numa frequência mais elevada. Então, no momento que eu estou num estado de silêncio, consigo fazer com que César humano, o que é o César humano? Todas as cobranças, preocupações, as ansiedades, né, da vida humana desapareça e eu consigo entrar num estado mais profundo no qual tudo ficou muito distante. E aí, simbolicamente, eu posso ver o mar, eu posso ver a montanha, vem cores na minha mente. Isso são sinais que eu saí daquela mente mais vigília e entrei nesse estado da hipnose. Quando eu estou nesse estado, existe uma janela ali, que na hipnose a gente aprende. Essa é uma janela
que diz o seguinte: nós temos um validador. É como se entre o consciente e o inconsciente tem um porteiro. Vamos entender assim, tá? Esse porteiro, ele não deixa aquilo que está no inconsciente vir para o consciente. E muitas das vezes aquilo que está no meu consciente para o inconsciente. Por quê? Ele vai validando. A gente chama ele de validador. Quando eu entro em um estado profundo de meditação, abre-se há uma brecha, há uma janela. Okay? E é nessa janela que a gente chama de auto-hipnose ou de autoprogramação. Se naquele momento, lembra o grupo que veio aqui, no domingo de manhã, nós sentamos, respiramos, consegui aquietar todo o bate-papo que estava ali, todo mundo naquela agitação, blá, 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 consegui acalmar através da respiração, botamos uma meditação, e no final eu trouxe uma mensagem no áudio de um mestre, um ensinamento. Alguns ali conseguiram estar num estado mais profundo, no qual desaparece o ser humano e entra uma consciência mais divina. Essa janela, muito bem representada aqui nesse desenho, aquilo que se escutou ali naquele áudio, uma daquelas sementes entra para o inconsciente. E esse comportamento ele vai, em algum momento, nos influenciar. Claro que é um comportamento de uma forma, uma influência extremamente positiva. E aí entra o que eu chamo de uma disciplina diária e constante. Aí eu posso chamar isso de auto-hipnose, de auto-reprogramação. Então, todos os dias eu tenho a minha prática de meditação, de ficar em silêncio. Dependendo do dia e da hora que eu acordei, não dá para fazer todas as programações que eu gosto de fazer. Aquele áudio que eu mandei para o pessoal que participou do grupo, eu tenho áudios meus aqui que eu já produzi e já mandei, grupos. Tá? Eu vou botar meu fone de ouvido, está todo mundo ainda aqui dormindo, estou aqui no meu silêncio, fecho os olhos e deixo a mente aberta. Todo dia ouvindo aquela programação. Estou fazendo uma auto-hipnose. Eu estou criando na minha mente neuroplasticidade. Com esse estudo, se diz o seguinte: nós não somos mais programados de uma forma a responder àquela programação que é o final da vida. Não. Antes a teoria era essa. Pau que nasce torto, morre torto. Isso de agora está indo por água abaixo. Não. Vai morrer torto se você quiser. Porque hoje é provado cientificamente que aquilo que as escolas iniciáticas diziam, chamavam de místico, esotérico, espiritual, que você tem a capacidade de transformar e modular a sua vida, é possível, sim. Então, hoje, a própria ciência, que está se aproximando mais dessas escolas, desse conhecimento mais oriental e esotérico, está provando, sim, é possível. Porque antes da pessoa entrar em meditação, trazer a prática de meditação para a vida dela, se escaneou o cérebro dessa pessoa. 4, 6 meses depois foram escaneados. Pensou, opa, peraí, houve uma mudança cerebral. Se houve mudança, houve uma neuroplasticidade. Áreas que antes não era ativa, agora está ativa. O que foi que essa pessoa fez? Essa pessoa todos os dias tinha 1 hora e meia, uma prática de silêncio, ouvindo determinadas músicas e determinadas mensagens. E a área que foi, vamos dizer assim, agora ativada, é considerada a área da imaginação, a área da criatividade, que é a parte frontal do cérebro. Opa, houve novas conexões. E essa pessoa passou a ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais gentil, e a sua saúde de pressão alta, disso, daquilo, de insônia melhorou. Então, peraí, opa, tem alguma coisa que aconteceu. Pô, se ele não tomou remédio, só entrou nessas práticas, o que foi que aconteceu? Pronto. Só que hoje, né, isso ainda há uma resistência muito grande e não se há investimento para você se aprofundar nisso. E aí você vai quebrar as grandes indústrias de farmácia. Sim, para você se curar, transformar a sua vida, você só precisa de disciplina a tempo,
Você não vai ficar tomando tanto remédio. Sim, tá aí, ó. Mostra exatamente isso. Você é co-criador da sua realidade? Sim. Agora, começa com uma disciplina. É simples, não é simples. Você vai estar lutando no bom sentido. Aí vem aquela frase, né, do caminho do guerreiro, o arqueiro, né? O arqueiro zen diz o seguinte, que o grande combate não é fora, é dentro. No caminho dos samurais, o seu maior inimigo não está aqui fora, está dentro de você, que são os seus monstros, os seus demônios. E nesse final de semana teve aqui a Paixão de Cristo, né? No teatro céu aberto, e tinha um personagem lá que era a tentação de Cristo, né? Não quero aqui dizer o nome, porque eu vejo de uma outra forma, que era o lado sombra dele. E teve um momento ali, quando ele é condenado, né? Esse lado sombra vai em cima dele e fala, tá vendo? Tu ajudou todo mundo, que não sei o quê, olha agora como é que tu tá, te condenado. Você vai morrer, tá vendo? O que que adiantou você ser bonzinho, aquela coisa toda. E aí o personagem fala, né? Senhor, né? Livrai de mim esse cálice, me afastai de mim esse cálice. Aquela frase veio justamente naquele momento ali, né? Dentro da encenação e dentro do que é o simbolismo ali da passagem. O momento que ele teve com as sombras dele. E ela veio questionar, o que adiantou você ser bonzinho, tá vendo? E ele dizia, não, eles não sabem o que fazem, meu pai. Independente, né, do resultado final, ele cumpriu com a missão dele, com o cargo dele. Espero que tenha ficado bem claro aqui para vocês que tudo começa no mundo da imaginação. Então, a primeira natureza que nós temos que disciplinar, criar um hábito de todos os dias sentar, criar essa janela de possibilidades, começa na natureza mental. Então, nesse momento, eu quero aqui abrir para as perguntas e reflexões. Então, está aberto aqui nosso momento de troca. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, Carlos. Boa noite. Sim. Boa noite a todos. Eu vou falar dentro da última parte que você falou sobre a cura interior, né? E isso se refletir no aspecto físico. E eu posso falar isso realmente porque eu vivi isso e vivo isso. Eu estou hoje com 47 para 48 anos e desde meus 30 anos eu tomava remédio para pressão. E o meu caminhar começou basicamente há 3 anos atrás. E desde que eu comecei a caminhar, eu sou reikiano e inclusive conheci o César através do meu mestre reiki, Ricardo. E de lá para cá, isso há 3 anos atrás, que era diário, era todo dia. Se eu não tomasse o remédio da pressão, eu psicologicamente. E eu parei, eu não tomo. Eu tinha crises de enxaqueca, não vou dizer que diariamente, mas 2, 3 vezes na semana. E hoje também já não tenho mais. É cartela de Tocilar, que era bala, né? Ao chocolate. E hoje já não é mais. Então, assim, o que eu fiz foi olhar para dentro do reiki, tem o círculo do reiki, que é aplicar, aplicar e receber. E eu procuro trabalhar, não como deveria, eu como reikiano falo que deveria ser todo dia, mas infelizmente a correria do dia a dia às vezes acaba impedindo, mas foi só olhar para dentro e ter um pouco de disciplina, entender que a cura está em mim e eu me livrei de remédio. Eu não consumo mais nenhum remédio. Eu, semana passada para cá, quarta-feira retrasada para cá, peguei uma gripe muito forte, eu curei somente com mel e limão. É isso.
Muito obrigado, chamar de cigano, né? Obrigado, cigano, Cigano. obrigado pelo seu depoimento, né? E tem uma coisa que você falou que eu queria, né, assim, ressaltar aqui. Eu não estou fazendo como eu deveria fazer, né? Como reikiano, né? Quando você falou da questão da disciplina. Imagine se você tivesse. Só imagina. Sim, sim. Aonde você Sim. estaria e as possibilidades a mais, né, que você poderia estar aí gerando na sua vida. Tá? Por que eu trouxe essa fala? Eu peguei, né, como bom psicanalista, a gente desenvolve a arte de ouvir. Né? Olha como a disciplina ela é extremamente importante. E a disciplina, quando eu falo disciplina, não é só o fato, né, de eu apenas repetir todo dia, mecanicamente, um processo. Porque isso é uma das coisas também que eu aprendi no caminho. Tá? Se eu sentar todos os dias, porque eu tenho que sentar, porque isso faz bem, se entrar nesse mecanismo, não vai ter resultado. Tá? Eu preciso trazer nessa equação, primeiro, significado. Qual é o significado pelo qual eu estou sentando aqui todos os dias? Se tem significado, existe ali um sentimento. Esse sentimento chama-se esperança. Tá? Fé e esperança andam de mão dada. Uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa que não tem fé. Eu tenho uma esperança de um mundo melhor. Eu tenho esperança que ainda alguns sonhos, né, que eu idealizo vão chegar e vai acontecer. E eu não duvido nisso. Eu tenho uma frase que uma vez me veio, né? E assim, o impossível é temporário. Mas a certeza que eu vou chegar lá, isso é constante. O impossível é temporário, mas a minha certeza é constante. Essa é a minha fé. Fé baseada numa esperança, sim, claro. Eu tenho esperança para um mundo melhor quando eu olho para o planeta. Eu tenho esperança que dias melhores virão. Então, eu acho que quando a pessoa ela perde isso, perdeu o sentido, perdeu o significado. Então, todos os dias, quando eu sento para ficar em silêncio, qual é o propósito? Ele não é mecânico. É fortalecer, manter a chama da minha fogueira acesa. Quando eu sento, fico em silêncio e olho, né, para o meu futuro, visualizo o meu futuro, eu crio o meu futuro, é o mesmo processo que o homem do fogo, para manter aquela chama acesa e manter o lugar aquecido, ele está colocando mais lenha. Então, todos os dias eu estou colocando lenha na minha fogueira. O fogo não pode apagar. O fogo da esperança. Isso tem que estar na equação de você. Não pode ser uma coisa mecânica. Né? Eu pego essa mesma consciência quando eu vou dormir. O dormir, para mim, tem um significado. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu estou cuidando do meu veículo chamado corpo físico. Eu não vou dormir porque eu estou cansado. Eu não vou dormir porque, eu tenho que dormir 6, 7 horas por dia, porque dizem que isso faz bem. Cara, se for nisso, o corpo não está entendendo o que você está indo dormir. Isso é minha concepção, eu estou compartilhando com vocês. Quando eu vou dormir, eu dou um comando para o meu cérebro. Estou restaurando e recuperando a minha energia. Amanhã eu vou acordar muito mais renovado. Eu dou esses comandos e vou dormir. Aí eu não sei que quando às vezes eu encontro com alguns alunos que não me vê há 10 anos, eu falo assim, professor, você quase não envelhece.
só os cabelos estão ficando brancos, mas você continua com aquela luz, com aquela beleza, parece um menino. Não sei se o efeito é esse. Eu estou sempre me renovando, me recuperando. Não sei se é a tenda também, né? De tanto deixar 3 meses, deixo pesado lá dentro, eu acho que isso dá uma renovada. Então, quando eles me encontram, não há um impacto tão. Sim, organicamente, o tempo cronológico está passando para todo mundo. Não tem como você evitar isso. Mas às vezes eu só digo, não, sério, muita prática, muita disciplina, eu gosto de suar bastante, eu vou brincando, né? Que já são um pessoal mais, que eu tenho mais intimidade, eu fico brincando com eles. A tenda está sempre me renovando. Significa que eu tenho muito ainda que trabalhar aqui. Então, eles vão me conservando para que eu possa, né, cumprir com o meu Dharma nessa existência. Por que eu estou trazendo isso para vocês? No xamanismo existe uma palavra que chama-se poder. E um desses elementos dentro da palavra poder chama-se intenção. Tem que ter intenção em tudo aquilo que eu faço. Qual é a intenção pelo qual eu vou dormir cedo? Não é porque está escrito que nós devemos dormir apenas 7, 8 horas. Mas na hora que eu bater ali na cama, eu faço uma meditação antes, quando eu deito ali, né, minha cabeça no travesseiro, eu respiro e dou um comando. Dormir. Vou restaurar, recuperar a minha saúde, tanto mental quanto orgânica. Amanhã eu vou acordar muito mais disposto. Esse é meu mantra na hora de dormir. Eu estou compartilhando com vocês. Se fizer sentido, faça a experiência e vê. Tá? Porque, organicamente, nós temos uma consciência de autocura e de autorregeneração. Isso é uma coisa que eu aprendi no yoga. Yoga regenerativo. Sim. E eu ensino os meus alunos, na hora da meditação, do relaxamento, a dar esse comando. Dê um comando. Você está restaurando o seu corpo. Não faça a postura apenas por fazer. Respira. Diga para o seu corpo o que você está buscando com essa postura. Você está restaurando, fortalecendo, trazendo flexibilidade, força e equilíbrio. Se for fazer yoga, postura e pensando que tem que ir no mercado quando sair da aula, cara, tu tá só vindo aqui preenchendo o teu horário. Faz foto dos meus projetos sociais aí. Tá vindo aqui só preenchendo o horário. Eu ensino a eles a arte de você usar sua mente para trazer cura para você. Isso é intenção. Coloque intenção em tudo, gente. Ei, saudade dessa época. Olha lá, minha salinha. Essa era uma turma que eu tinha quase 70 alunos num horário só. Né? Só para você ter uma ideia de como é que a turma era cheia. Né? Então, bons trabalhos consegui realizar nesses projetos aí. Intenção. Guardem isso, gente. Intenção. Tudo coloca uma intenção. Intenção significa qual é o significado, qual é o propósito.